E está no ar o nosso Primecast de hoje para nós batermos um papo novamente sobre desafios do empreendedor com a minha esposa, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde a você que está nos ouvindo. Eu acho que está muito desanimada nesse nos assistindo. É porque a gente estava muito animado aqui nos bastidores e eu achei que estava muita animação. E nós pedimos para não irem esses cortes pro ar. E claro, nós estamos também com a presença de Jefferson de Oliveira. Boa tarde, tudo bem? Quem está assistindo? Jefferson, seja muito bem-vindo, né, Patrícia? É isso. Obrigado. Aí, Jefferson. Prazer ter você aqui com a gente, para a gente falar sobre os desafios do empreendedorismo. Jefferson, faz quantos anos que você é empreendedor? 6 anos que nós temos a nossa empresa, né? 6 anos de Amigão, né? Não necessariamente só o nome Amigão, entre outros empreendimentos, até se transformar no Amigão, né? Que hoje é o Amigão. Então, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo bacana, um papo para a gente entender quais são os desafios cotidianos que a gente tem aí dentro da empresa, que eu acredito que, assim como muitos empresários têm desafios, você também tem vários desafios, né? Mas antes do Jefferson falar, eu quero convidar você que está nos assistindo a seguir as nossas redes sociais Estratégias Prime, nosso Instagram, nosso Facebook e, claro, o nosso Primecast no YouTube. Segue lá e acompanha os nossos episódios. Nosso Primecast é isso mesmo, não é só Primecast, é nosso Primecast, não é? Tudo junto. Porque algumas pessoas já me pediram, né? Eu tentei acessar e não consegui visualizar só como Primecast. Não, mas é nosso Primecast, né? Então você tem que digitar lá no YouTube nosso Primecast para conseguir ter acesso então a tudo que está no ar já disponível para assistir. E agora vamos bater um papo com o Jefferson, né? Os desafios, iniciou essa carreira aí, né, Jefferson? Há 6 anos, você falou? 6 anos. 6 anos. E quando a gente fala do Jefferson empreendedor, eu posso dizer que nós nos conhecemos já há 4 anos, 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. Foi logo no início que você estava iniciando seus trabalhos, né, Jefferson? Verdade. E eu me recordo de você quando nós iniciamos, quando nós conversamos, quando eu saí para conhecer. Na época eram 2 supermercados menores e ali iniciou, né? Mas antes de tudo isso, Jefferson, como foi essa história? Como surgiu esse desejo do Jefferson empreender nesse mundo aí? Boa tarde a todos. Na verdade, a gente sempre fala, né, que hoje todo mundo quer assistir podcast e às vezes a gente começa a falar e ninguém quer ouvir, mas eu acho que a gente tem que dar glória a Deus primeiro, né? Falar que isso é um pouco de propósito de Deus na nossa vida. Eu sou natural do Recife, para quem não me conhece, me chamo Jefferson, dono do supermercado Amigão. A gente veio há 15 anos atrás para Lucas do Rio Verde. Eu vim com 14 anos, hoje eu tenho 30. Tá velho. Eu tenho 42. E daí sempre tive vontade de ser empreendedor e tal, e nunca sabia por onde começar, e assim fui começando a trabalhar. Fui gerente de supermercado, me apaixonei por supermercado, e ali começou o meu interesse, aprender a buscar o interesse sobre a minha área, né? E muitos hoje que não querem buscar atrás do seu conhecimento, né? E veio a oportunidade de eu ter minha primeira empresa, comprar o supermercado Lucas, que não era Amigão, né? Me recordo quando eu visitei esse mercado a primeira vez. E daí era bem pequeno, 250 metros quadrados, e hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos deu aqui em Lucas do Rio Verde. E é isso, vem tudo através de dificuldade mesmo. Se as pessoas acham que é fácil, nunca vai ser. É sempre difícil, com dificuldade, batalha. Viemos do primeiro, fomos para o segundo e ali construímos o Amigão, né? Hoje ele tem 1.200 metros quadrados, tem 6 caixas, bem amplo, do jeito que a gente queria. Hoje vem proporcionando aos nossos clientes um conforto melhor, né?
Hein, Jefferson, deixa eu só te fazer uma pergunta, na verdade, tá? Quando antes de você ter o teu empreendimento, antes de você ter o teu supermercado, você trabalhava em outro supermercado, né? Fazendo gerente, começou lá na parte de empacotador, pelo que você me falou, né? E você chegou realmente à parte da gerência do supermercado e há 6 anos, então, a questão do empreendedorismo oficialmente seu, né? Mas me conta um pouquinho dessa questão do empreendedorismo quando a gente ainda não tem o negócio da gente. Porque provavelmente para você sair de um pacote do supermercado, provavelmente você empreendeu no CNPJ desse supermercado onde você trabalhou e você conseguiu galgar realmente um cargo diferente do cargo inicial, né? Como que foi essa questão? O que você fez para empreender, para buscar esse novo cargo e para depois, consequentemente, alcançar o teu sonho? Paty, na verdade, a primeira coisa é você decidir o que é que você quer realmente, né? Você, sempre com várias ideias, nunca vai chegar num determinado lugar. Primeiro eu decidi que realmente eu queria ter o supermercado. Ali eu comecei no pacote. O que é que eu preciso para me ter o supermercado? Eu preciso entender de fio a pavio o que é um supermercado. Entendendo os processos. Adorei a expressão, de fio a pavio. Taca fogo no negócio. Às vezes as pessoas estão ali no pacote, sou pacotador, não quero ir lá receber mercadoria. Mas ali, não receber mercadoria, foi um conhecimento que eu tive. Reposição, comprador, gerente. E ali eu fui conhecendo todo o processo, como se funcionava o supermercado. Para mim, ter a vontade e a garra ali de ter o meu próprio supermercado. Imagina eu montando o meu próprio supermercado, não saber colocar um preço na mercadoria, não saber como expor, não saber como fazer funcionar um supermercado. Então, primeiro você tem que saber dos processos, como que funciona, tudinho, para depois aplicar isso daí. Aí vem a parte de Deus na nossa vida. Eu agradeço a minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe, a esposa que eu tenho hoje, que veio lutando, que sempre me ajudaram, e isso eu tenho minha mãezinha lá que sempre vem orando pelas nossas batalhas, dificuldades que a gente vê na vida, né? Tu sabe que eu ia fazer uma brincadeira agora, mas vai que eu apanho da Fernanda depois. Ela tá aqui nos bastidores, né? Mas eu não sei, vai que ela pula aqui. É que você falou da esposa que eu tenho. É que você falou da esposa que eu tenho agora. A esposa. Eu vi que ela. Ó, a Fernanda nos bastidores. Ela tá nos bastidores aí, aqui. Ela será? tá pensando. O que será esse? É só para deixar o Jefferson. Aí agora ele botou os maus lençóis, né? Não, mas a gente entende, é uma brincadeira aqui. Quantos ele teve, né? É isso aí, Jefferson. Então, além dessa garra, dessa vontade, você empreendeu provavelmente no lugar onde você estava trabalhando. Provavelmente a empresa que você trabalhava obteve resultados enquanto você estava trabalhando, porque você obteve resultados também depois, né? E além disso tudo também, uma parte bastante fundamental que você falou, que é a questão da família, né? Eu acredito que um dos passos maiores e mais promissores que a gente pode dar é quando a gente tem o apoio da família, né? E você sempre teve esse apoio da sua família, da sua mãe, do seu pai, como você falou, e da sua esposa de agora. Diz que eu vou voltar, que eu estava lendo um livro que diz assim, ó, para me redimir dessa palavra, diz que quando a gente tá na dificuldade, a gente tem a esposa que a gente precisa. E diz que quando a gente tem dinheiro, a gente tem a esposa que a gente quer, né? Então, tá vendo? Hoje, graças a Deus, a gente vem amadurecendo, vem entendendo como que é a vida, né?
E daí, de tanto apanhar, a gente vai aprendendo, né? Mas você apanhou da Também. esposa? O bom é que a Fernanda está aqui e não pode nem se defender, né? Pois é. Nós pedimos para ela participar com a gente, né? Mas depois, quem sabe, vai ter mais um apanhar, né? Brincadeira. Mas no início, minha família me apoiou muito. Abraçaram de alma e coração, todos. 100% lá dentro da empresa, para a gente poder dar uma alavancada, conhecer, estruturar um pouco inicialmente a minha empresa, né? Hoje eles me apoiam quando preciso, eles estão sempre à disposição, nunca me disseram não. Então, graças a Deus, eu não posso reclamar disso. Deus me abençoou bem com a família que eu tenho, né? Eu me recordo, Jefferson, que quando eu visitava o antigo supermercado o Lucas, que foi o primeiro que você comprou, que você adquiriu, eu me recordo, Patrícia, da família do Jefferson. Era a mãe, era o irmão, era o pai no açougue, o irmão correndo para um lado, para o outro. Cara, eu acho que quando a gente tem uma família que está com a gente é incrível, né? E eu vejo por nós, a gente também temos aí um suporte extraordinário quando a gente fala da senhorita Melita, né? É isso mesmo, né? Eu posso dizer que assim, quando como a gente está falando de desafios, a gente tem que entender que a família ela é a base. E quando a gente fala de Prime hoje, a gente fala dos desafios que nós enfrentamos e a gente tem muito que honrar a minha sogra, mãe da Patrícia, porque a gente sabe que ela, por muitos e muitos anos e muitas vezes, ela cobriu a gente de oração, né? É porque, na verdade, não cortando, é porque existem princípios, né? Hoje, quando a pessoa não leva princípio para a sua vida, você começa a desfazer, a esquecer das suas origens, você começa a perder o seu foco, começa a destruturar tudo que você botou em prática. Porque, na verdade, que eu sempre falo, princípios hoje é tudo. Eu respeito meu pai, minha mãe, respeito minha esposa, tudinho. Então, nunca vou esquecer deles, meu irmão, tudinho. Então, bote princípio na sua vida. Às vezes, quando você chegar onde quer, também não esqueça, né? Porque foi de lá de trás, quando você começou, da onde você veio, que eu sempre digo, vim de lá de um local pobre, humilde, assim, do Recife, vim para cá e simplesmente, esqueci de tudo. E uma das coisas, Jefferson, que eu me lembrei agora aqui, ouvindo um pouquinho da tua história, que você falou de família, eu acredito que, como o Claudinho lembrou, né? Trabalhava sua mãe, seu pai, o seu irmão, a sua esposa, mas também vocês tiveram filhos nesse período, né? Uma filha pequenininha e uma filha ainda já no ventre da mãe, em fase de formação. E um grande detalhe, né, Jefferson, que eu acho que é um grande desafio ainda, estar com a família, ter todo esse processo da empresa em si, mas também eu acho que é um grande desafio e um exemplo para todo mundo aí ver que é possível a gente chegar em lugares mais altos, porque vocês têm uma filha, a menor é especial, né, Jefferson? Isso, especial de tudo, né? Especial de tudo, isso Ela mesmo. É a nossa maior paixão. Eu acho que, para entrar onde a Paty quis falar, é que na maior, maior dificuldade que a gente passou, que estava passando, da empresa se estruturando, a gente abriu a segunda loja, aí vem a nossa segunda filha. Quando a gente montou a primeira, a gente tinha já a Heloísa, né? Uma se chama Heloísa e outra Helena. A Heloísa já tinha 3 meses de vida quando a gente começou na nossa primeira loja, e 1 ano e 4 meses nasceu a Helena. A Helena nasceu com hidrocefalia, com um probleminha, retenção de líquido no cérebro. Na cidade não tinha. Você comentou uma vez com a gente que foi algo bem complicado, porque na época em que a Fernanda estava grávida, vocês sofreram um assalto, né, Jefferson? Isso, dentro do supermercado, ocasionou um susto.
na Fernanda. Então acabou atingindo a neném, né? E ali naquela dificuldade de estar com as duas lojas, eu também tenho uma marca de farinha que estamos colocando para voltar de novo aí a do norte. Eu tinha um supermercado, comprei o segundo e tinha uma marca de farinha rodando, porém aí daí nasceu Helena. Então digo assim, Helena foi... Se você não tinha força, ela nasceu para dar força pra gente. É a gente lutar para dar vida para ela, para dar o melhor para ela. E ali, se fosse de desistir, a gente largava tudo, acabava com a empresa pela dificuldade que ela precisou de cirurgia. Ela só nasceu em Sorriso ali, que Lucas não conseguiu dar suporte devido não ter especialista para ela, né? E daí ela pegou, nasceu em Sorriso. 20 dias depois a gente mandou para o Recife, da onde eu sou natural. Lá ela passou já por 5 cirurgias na cabeça, já é valvulada, tem um VNS. Hoje ela está passando por um processo de fisioterapia para ela poder andar. Hoje ela já tem 5 anos. Na verdade, é o que eu sempre falo, né? Os desafios do empreendedor, ele começa primeiramente dentro de casa, né, Jefferson? Exatamente. Porque quando você, o que acontece? Você teve que empreender nos desafios dentro da tua casa, com a tua filha, uma filha pequena, outra que nasceu com um problema, aí vem os desafios do dia a dia, e é isso que nos fortalece. Mas é o que eu sempre digo assim, no meio de tudo isso, Deus vem para quê? Para nos fazer fortes a cada dia mais com tudo que a gente passa. Ele sabe tudo, né? Já estava tudo planejado, já estava tudo escrito. Exatamente. Né? E eu acho que vocês devem ter, Jefferson, você e sua esposa, Fernanda, um carinho e uma gratidão eterna por algumas pessoas especiais que estão com vocês, mesmo muito distante. Eu acho que no coração e nas orações todos os dias, né? Lá no Recife, que são as pessoas que estão cuidando nesse momento da Helena, né? Isso, meu tio Edson, minha tia Cida. Eles abraçaram pessoas, a causa, né? Com vocês, né, Jefferson? Pois é, o meu primo Babi, os meus primos Alisson e Adson, que dão um suporte imenso, vamos dizer assim. Eu estou do outro lado. Helena às vezes tem 2, 3 consultas no dia, tem que correr, aquele trânsito do dia a dia. Todo mundo trabalha, não tem como dizer assim, não, estão em casa só para atender. Não, tem a sua dificuldade lá também, né? Mas eles tratam ela como uma rainha, sempre organizada, penteada, comendo, aí vão à praia, se diverte. E tipo assim, eu sou grato a Deus pela vida deles, porque o que eles proporcionam, a minha filha é fora do comum. Eu hoje, vamos ser claros, hoje a gente dá um suporte financeiro bacana para ela lá, tudinho, mas a qualidade de vida que ela tem com eles, o carinho, o conforto que eles proporcionam para ela, acredito que eu não conseguiria dar aqui pela nossa correria e tal, né? Mas e isso também é um desafio que você enfrenta todos os dias, né? Porque saber Coração que partido. A filha tá lá, que é possível e vocês vão frequentemente ficar um tempo realmente com ela lá, né? A gente acompanha vocês, mas é um desafio, né? Mas ao mesmo tempo do desafio, eu acredito que seja recompensador, né, Jefferson? Ver que realmente o teu trabalho, os desafios que você enfrenta dentro da tua empresa trazem um resultado que ela pode colher hoje, né? E eu acredito que isso é uma forma de te motivar a alcançar ainda mais resultados em meio a tantos desafios que você encontra como empreendedor também, né? Isso, na verdade a gente fica preparado, né? Assim, eu digo, tudo passa. Dificuldade não veio para ficar, dificuldade veio para passar. É passageiro, tudo que a gente passa, os momentos que eu aprendi, né? A gente está naquela dificuldade, passa um monte de coisa na cabeça, vontade de desistir, vontade de desanimar, fechar tudo, ir embora, cuidar da filha e tal. Mas depois daquele momento passou,
aí tudo bonito de novo, começa tudo a rodar, você mexe de novo, vem outra pancada, Helena cirurgia de novo, vamos todo mundo correndo e vai, e não sei o que. A época da pandemia, a gente estava recém abrindo um Amigão novo, né, na estrutura maior, e Helena estava com muita crise convulsiva. Eu lembro. E voos trancados, não podia ter voo, e como que vai urgente para o Recife com ela para fazer cirurgia? Vai de caminhonete, voltou a caminhonete e vamos embora. Foi minha esposa, meu pai e minha mãe, foram tudo com ela para fazer cirurgia. Lá ela fez 3 cirurgias, então, e como que fica a situação de Jefferson aqui, longe? O que é que se passa na cabeça, dentro de casa sozinho? Então, assim, se você não consegue ter controle pelo psicológico ali, ele lhe destrói. Na verdade, eu sempre digo, o maior inimigo não está fora. É dentro. Está dentro da gente, né? Tu sabe que enquanto nós estamos aqui relembrando essa história, eu olhei 2, 3 vezes para a Fernanda e eu vi ela assim, com o coração recordando, Fernanda. Porque não é acho melhor deixar ela ali, que as emoções estão fortes, né? Porque só Deus sabe o que é que ela passou dentro do hospital, sozinha, uns 2 meses trancada ali naquele quarto, passou Natal e Ano Novo ali dentro, e a gente aqui agradece também meu amigo Tessaro, que sempre estava nos apoiando, ligava para ela, como é que você tá, Fernanda? Não esqueceu dela, né? Então é um dos poucos que deu esse suporte para a gente, sempre está conversando comigo. Então, assim, a gente tem que ser grato a quem merece gratidão, né? Com certeza. É né? uma história de superação. E a gratidão precede a honra, é isso mesmo, né? Que vocês possam ser honrados por tudo isso e que essas pessoas que estiveram com vocês possam ser honradas também, né? Porque o apoio, ele é importante e fundamental, né? Em todas as horas e em todos os momentos. Falando disso tudo, a gente queria saber também, Jefferson, se você enfrenta algum desafio no seu dia a dia, no seu empreendimento. Negócios. Se de repente é só em outros lugares que isso acontece, ou isso acontece também lá dentro do supermercado, amigão? Acontece problema todo dia. Eu falo para minha esposa que você chega em casa, dorme e acorda sabendo, agradece a Deus pela vida que Ele nos deu de novo e diz assim, vamos resolver problema. Matar um leão. Nosso dia é resolver problema. Na verdade, a gente chega na empresa, aí tem um problema de um problema de outro, a gente sabe que falta sempre muitos funcionários, sobrecarregam uns e outros, e às vezes não é fácil, né? Ali você fazer entender a alguns funcionários qual é o propósito da empresa, o que a empresa almeja. Alguns que estavam lá atrás, hoje vê a empresa desse tamanho, não acreditava que o seu supermercado ia chegar tão longe, vocês iam chegar, então tipo assim, muito obrigado. Ia chegar e ia dizer, poderia estar conosco, já com conforto, mas nos ajudando, tudo. Então a empresa em si, ela tem sua dificuldade. Agora, porém, ela sempre vai estar crescendo. Meu propósito é nunca parar. Parar quando Deus me levar e me levar para morar com Ele. A única hora que eu acho que eu vou parar, porque senão a gente não sabe o que é que vai ser da nossa vida, né? Essa questão, Jefferson, de propósito é muito importante, né? Porque o propósito em si nada mais é saber por que você está fazendo aquilo que você está fazendo, né? E aonde isso vai te levar. Então, a importância do propósito. E eu acredito que dentro do nosso dia a dia, das pessoas trabalhando, muitas pessoas não entenderam o propósito, né? Eu acredito que é um dos grandes desafios mesmo do empreendedorismo. Ele não entende, né? Porque eu sempre falo que empreendedor não é só aquele que assume um CNPJ, mas empreendedor é aquele que
empreende em alguma coisa. E muito fácil, eu sempre falo que é muito mais fácil nós investirmos no CNPJ de alguém do que nós assumirmos a responsabilidade de um CNPJ. Com certeza, né? Então, o quanto mais fácil é. Mas muita gente não entende o propósito, né? Quer dizer, por que eu trabalho? Qual é o meu objetivo de estar trabalhando, né? O que realmente eu vou fazer com aquilo que eu desenvolvo? Eu vou sair do supermercado lá como repositor e vou assumir uma gerência? Eu vou trabalhar em outro setor? Não tenho mais espaço dentro da empresa onde eu trabalho? O que eu vou fazer? Quais são as oportunidades que vão me gerar? Né? E eu acredito que você aproveitou essas oportunidades. Na verdade, esse empreendedorismo antes de ter um CNPJ, né? Sim, porque na verdade a oportunidade você que gera. Como que você quer que a empresa gere oportunidade para você se você não faz ela crescer? Já está o começo. Se você faz ela crescer, ela automaticamente vai conseguir gerar oportunidade. Porque ali, quando ela cresce, ela gera processos, gera um monte de serviço, cargos. Então ali, quando a empresa cresce, ela vai automaticamente lhe dar a oportunidade. Agora, será que você também está preparado para receber essa oportunidade? Porque às vezes você não estuda, você não acompanha o crescimento da empresa. Então, como você vai querer que a empresa te dê a oportunidade se você não está capacitado para isso? Então, a maior dificuldade das pessoas hoje é isso. Não querer estudar mais, não querer se qualificar, não querer conhecimento. Sendo que hoje temos o celular que nos tudo dá na palma da mão. Hoje os funcionários querem estar trabalhando mais com celular, né? Então, assim, mas não trabalhando com o celular não, né? Mas utilizando o celular, né? Mas necessariamente falando, né? Vamos, nem todos, né? Tem aqueles que não dá para usam com generalizar, sabedoria. né? Tem gente que tem sabedoria para isso. Mas desculpa, só um pouquinho, gente. Patrícia. Eu sempre digo o seguinte: quero falar rápido, estou me afogando até. Uma empresa, ela não tem que ser um presídio. Isso. Eu acho que assim, ela deixa a liberdade para ser utilizado caso necessário. Mas existem pessoas que às vezes não sabem utilizar da boa vontade e pecam pelo excesso. O que eu sempre falo, Jefferson, Patrícia, eu falo para todo mundo: as pessoas pecam pelo excesso. Excesso de telefone, excesso de conversas, excesso de risadas. Tudo que acontece de ruim dentro das empresas acontece pelo excesso. Excesso de preguiça, excesso de má vontade, excesso... Mas é vontade, é vontade. Eu vejo aqui a Fernanda vibrando com a gente. A Fernanda está vibrando junto com a gente. Mas é uma realidade. É isso mesmo. E assim, os excessos de fazer muita coisa errada e o excesso de não fazer as coisas certas. Tudo que é em excesso dá... Mas é por isso que eu falo, o celular hoje ele tem mecanismo para tudo. Mas o que é que você quer? Se você for lá no celular e para ele pesquisar o que você deseja de conhecimento, ele vai lá e pesquisar. Não, mas é que a maioria das pessoas não querem conhecimento. A maioria das pessoas querem saber o que as outras pessoas estão fazendo. Ontem à noite nós estávamos conversando sobre o que acontece. Não lembro qual que foi a nossa linha de raciocínio em que nós conversávamos. A pergunta é responsabilidade do gestor profissionalizar as pessoas que estão ali trabalhando? Não. Uma das coisas que eu acho nossa responsabilidade entregar ferramentas que eles precisam para trabalhar. Isso é de responsabilidade. Mas olha só, como as coisas realmente evoluem, as coisas modificam, né? Eu me lembro que quando eu era criança, existia uma empresa na minha cidade, não vou citar nomes, mas é uma empresa grande, muito conhecida, inclusive nacional, que a empresa, na hora da contratação de um profissional, a empresa identificava, contratava o profissional e a empresa mesmo qualificava o profissional, fazendo o quê? Investimento no próprio profissional. Ou seja, ele estudava, ele fazia graduação, pós-graduação, fora da cidade para poder ter o conhecimento, deter o conhecimento e aplicar dentro da empresa. O tempo passou e as coisas modificaram.
né? Quer dizer, aquelas pessoas que, além de receber o salário, a empresa investia nessa questão de formação, hoje não é mais necessário que isso aconteça. Não estou dizendo que a empresa não tem que fazer. A empresa pode e deve fazer o investimento. Ainda mais eu falando a respeito disso, é o que eu mais acho prudente. Mas para ter o quê? A visão realmente da empresa, mas a necessidade do profissional estar pronto para isso, né? Então, quer dizer, hoje a empresa não vai mais investir em fazer o pagamento de uma graduação, de uma pós-graduação para o colaborador, porque o mesmo colaborador que já tem o conhecimento da graduação e pós-graduação, ele trabalha pelo mesmo valor, muitas vezes, do que aquele que não tem o conhecimento. O que nós estamos falando é o quê? Ainda, né? Trabalhar no desenvolvimento das pessoas. Para abraçar, isso é uma necessidade. Abraçar a visão da empresa e crescer junto com a empresa. E aí, esse é o ponto principal e crucial, eu acredito, que muitas pessoas, muitos profissionais ainda não entenderam, né? Quer dizer, que bom que você, Jefferson, lá quando você trabalhou no outro supermercado, você entendeu essa questão, né? Quer dizer, aquilo que você fazia, talvez, como contratado como empacotador, você fazia mais coisas. Você comentou aqui nos bastidores já com a gente que você ajudava a lavar o carro, a limpar o carro, a fazer entregas. E provavelmente, naquela época, você não recebia financeiramente para estar fazendo isso, né? Provavelmente você fazia para ter um aprendizado maior de como as coisas acontecem. E hoje em dia... É que alguns acreditam que tudo tem que receber para tudo. E hoje em dia as pessoas têm que receber para tudo. Eu fui pago pelo conhecimento que elas me deram. Hoje? O futuro. Hoje você está que na verdade, o que a gente trabalha, o que a gente planta hoje, a gente faz pelo nosso futuro. Eu agradeço pelos 2 supermercados que eu trabalhei, não trabalhei em muitas empresas, porém, o que eles me deram de bagagem, de conhecimento, é isso. Não tem preço. É isso. Exatamente. Quer dizer, não precisa ser no momento, né? Eu me lembro que eu trabalhava, na época eu tinha 16 anos, faz pouco tempo. Nossa! Ai, logo ali, semana passada. Eu tinha 16 anos e eu trabalhava no banco. Fique bem claro que depois que eu saí do banco, logo o banco abriu falência. Você viu o que eu fiz no banco? Até parece. Brincadeira, né? Mas eu trabalhava no banco como estagiária. E nesse período de estágio são 5 horas, né? Diárias que você trabalha. Gente, 5 horas diárias. Eu começava a trabalhar às 10 da manhã ou às 9 da manhã até às 3 horas da tarde. O horário que todo mundo sonha, né? Ou que pelo menos todo estudante pensa, nossa, eu quero trabalhar nesse horário, porque é maravilhoso. Sim, é maravilhoso, mas basta a gente ter vontade de algumas coisas, né? Eu me lembro que esse era o meu horário, porém eu ia às 8 horas da manhã, não ia às 9. Ah, mas ganhava hora extra? Não, e nem queria ganhar a dita hora extra, né? Por que eu não queria ganhar hora extra? Porque eu sabia que o que eu estava fazendo, no futuro eu teria uma plantação, né? No futuro eu estaria colhendo os resultados. E foi isso que aconteceu, né? Eu não trabalhava nem às 9, ia às 8 e não ficava nem até às 3, ficava pelo menos até às 5, porque eu estudava à noite. Não posso ficar mais. Não posso. Quanto que eu vou ganhar se eu ficar 5 minutos a mais? Já passou do meu horário. Então, isso daí, como que a empresa te remunera se você pensa dessa forma? Não tem como. Não tem como crescer, né? Antes, quando você estava falando de crescimento, Jefferson, eu me lembrei de um livro, A Arte da Guerra. E eu acho ele incrível, porque ele traz exatamente o que acontece no nosso dia a dia, né? Ele fala sobre desafios e nós estarmos preparados para novos desafios. Nós não vamos ser desafiados se nós não estivermos preparados para assumir aquilo, né? Um soldado de um exército, no livro fala inclusive, ele nunca vai assumir
uma postura diferente, de alcançar um cargo diferente dentro do Exército se ele não estiver preparado. Se ele for um bom soldado, ele vai ter oportunidade de chegar a comandante. Eu não sei bem certo como acontece dentro do Exército, né? Mas ele vai ter possibilidade de chegar a um comandante porque ele era um bom soldado, a um general porque ele era um bom comandante, né? Quer dizer, a forma com que isso acontece dentro de um exército é exatamente a forma que acontece dentro das empresas que nós trabalhamos. Exatamente, porque na verdade no ato que, vamos se dizer assim, a empresa hoje está necessitando de um gerente. Não vamos colocar gerente, vamos colocar uma pessoa para o faturamento. O que é que você sabe de faturamento? Você sabe dos impostos, como que é? Você está preparado? Como é que você está lá dentro da empresa, surgiu a vaga, você está preparado para assumir a vaga? A empresa do nada vai lhe colocar lá? Não tem como. Quando você procure o conhecimento, tenha vontade, tudinho, porque na hora que a vaga vir, você agarra a oportunidade. Jefferson, vou pedir para aproximar um pouquinho mais do microfone. Deixa eu falar sobre isso. Quando a gente fala de pessoas preparadas, é aquela velha questão. Quando você faz uma entrevista, a entrevista é o momento mais encantador na vida das pessoas. A pessoa, ela faz tudo, ela é eficiente, ela pede o salário que ela acredita que ela não pela capacidade profissional dela, mas ela pede o salário para os seus benefícios. Ela esquece que ao invés dela buscar um salário pela sua capacitação, não, ela está buscando um salário para satisfazer o seu eu. E isso acontece muito em todas as entrevistas que a gente faz. Então, por isso que eu digo, hoje, quando a gente está entrevistando, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é quando essa pessoa vem para dentro da empresa, é provar dessa experiência primeiro. Para aí a gente ter a certeza do que realmente ela é capaz. Deixa eu fazer uma observação. Gente, entrevista é a coisa mais fácil que tem hoje de encantar. Né? É muito fácil As pessoas fazem oratória. Muito fácil eu não saber nada e ir para uma entrevista e encantar e ser o contratado. Por quê? Porque hoje tem no celular, na palma da mão, aula de como a gente se portar numa entrevista. E aí a gente faz uma análise de alguns dados, inclusive governamentais, dados que são informados mensalmente para a gente, do CAGED, inclusive, né? Quantos funcionários foram contratados no ano, no mês, quantos funcionários foram demitidos, quantas novas vagas abriram e quantos desempregados. Né? E aí a gente vê uma quantidade gigantesca de vagas sendo disponibilizadas e uma quantidade gigantesca de pessoas desempregadas. Na verdade, eu vou levar um ponto que também aconteceu comigo. Muita gente estão lá naquela empresa, mas a outra ofereceu R$50 a mais. A mais, é isso. Nossa, vamos sair da empresa lá e vamos para outra. R$50 é um final de semana, né? Então, tipo assim, um churrasco. Primeiro que você não tem, como eu posso dizer, determinação, você não tem um foco. Quando eu estava lá no supermercado, recebia um X salário, veio 2 empresas, 3 vezes mais do meu salário, não precisei sair. Aquela empresa mesmo hoje poderia me proporcionar 4 ou 5 vezes o salário que aquelas outras me ofereceram. Porque ela hoje cresceu. Hoje elas são 4 lojas. Então, tipo assim, mas o que é que você fez para a empresa te pagar a mais? Será que realmente aquela empresa não pode te pagar mais R$50? O que é que você está proporcionando para ela? Aí quando você chega lá, você desanima, não faz mais o seu serviço e tipo assim, a empresa ela precisa da sua qualidade, do seu esforço, tudinho para gerar. Será que os seus R$50 não está lá no prejuízo que você deixa passar? É lógico e óbvio que é para se manter ou para fazer algum tipo de aplicação, que o Claudir acabou de falar, quer dizer, eu vou investir em conhecimento para obter um retorno, eu não vou negar, né? Porque se ele vai trazer um retorno para a empresa, automaticamente a gente vai dar esse incentivo. Além disso também, é a questão de que o que eu já estou entregando, o que eu entregava e o que eu estou entregando, não tem como não ter reconhecimento.
né? Então, a necessidade de buscar, de entregar isso tudo é importante e fundamental, né? Outra situação também que eu acho bastante importante e oportuno a gente falar, é uma coisa que já está nas redes sociais, mas eu acho que vale a pena a gente citar aqui agora também, exemplos de comparações, né? Por que eu ganho menos e o outro ganha mais? E às vezes, por que o outro entrou depois que eu entrei na empresa, ele está num cargo melhor do que o meu e ele ganha mais? E aí tem um exemplo na internet, inclusive alguns vídeos que mostram isso, que é exatamente aquela questão. Chegou uma pessoa e pediu pro chefe, pro dono da empresa, né? Eu que indiquei o fulano de tal para entrar na minha empresa, para trabalhar aqui com a gente. Ele está há 3 meses na empresa, ele já alcançou um outro cargo e o salário dele já é maior do que o meu. Inclusive, ele é meu amigo, né? E aí ele fala, já te explico o porquê disso. E ele chama essa outra pessoa também na sala e ele dá uma missão para as 2 pessoas, né? Ele diz, olha, vai aqui na quitanda da esquina e verifica para mim, vocês 2 vão até na quitanda da esquina e verificam para mim qual é o valor da banana, do quilo de banana, porque hoje, depois do almoço, no refeitório, vai ser servido banana de sobremesa. E eles vão, os 2, em 5 minutos, volta o primeiro, falando quanto custa a banana. O primeiro é o funcionário mais velho que estava reclamando. E ele disse, eu já te explico o porquê. Manteve ele ali, quando chega o outro, demorou, em vez de 5 minutos, demorou 10 minutos. Né? 10 minutos, 5 minutos a mais, o dobro. E aí o cara já estava se achando, né? Tipo assim, nossa, eu fui muito mais rápido, o outro demorou 10 minutos, né? E aí ele disse assim, pois bem, eu trouxe aqui quanto está o quilo de banana e eu identifiquei que a banana ela está um pouco passada já, ela já está entrando num estado de amadurecimento maior e aí eu consegui um desconto no quilo da banana pela quantidade de servidores que nós temos, de colaboradores que nós temos, nós vamos servir uma banana pelo menos para cada um, então dão tantas bananas, ele dá tanto de desconto e entrega dentro do refeitório. Né? Então ele trouxe uma solução muito mais ampla, estrategicamente das informações e inclusive conseguiu um desconto daquilo. E aí o dono da empresa disse, tá ok, muito obrigado. E pediu para o que estava ali questionando por que o outro ganhava mais, se ele tinha mais alguma dúvida. Né? Então, quer dizer, se tem mais alguma dúvida, por que você não ganha? Quer dizer, ele estava achando que ele era o máximo porque ele foi mais rápido. Mas não é só a agilidade, é a expertise de entregar um trabalho muito mais completo. Correto. E às vezes também não é só a questão de salário que faz você mudar. Por exemplo, o que é que você faz com o seu salário? Você administra bem? Exato. Isso também prejudica. Aí você sempre acha que a empresa está te pagando mal. Eu tive uma experiência com um funcionário, eu disse, eu vou dobrar o seu salário. Dobrando o seu salário, vamos pôr um exemplo, R$1.000, R$2.000. Vamos ver se sua vida vai mudar. Do mesmo jeito, você está cheio de dívida, está pegando emprestado com a empresa e não sei o que, você está desconfortável, você não está gostando. Então, tipo assim, se você administra mal o seu dinheiro, não coloque culpa da empresa, né? É você que administra mal. Então, às vezes, você recebe R$5.000 e receber 10, se você não administrar direito, você vai estar sempre recebendo mal, porque você não consegue fazer nada, né? Então, isso é muito um dos problemas que os funcionários colocam na empresa. Então, o nosso conselho para eles é administre melhor o que você ganha. Você ganha, com certeza. Na verdade, o que eu falo é o seguinte, se você é empreendedor, você precisa administrar o que você ganha, o que entra. Sendo que as nossas dificuldades são muito maiores, porque às vezes a gente não sabe quanto vai entrar e quanto vai sair. Ou melhor, a saída a gente sabe, mas a entrada é imprevisível. Então é isso que acontece. Mas assim, levando agora para a parte final do nosso programa, eu diria o seguinte, da mesma forma que a gente vê empresas e empreendedores com uma visão extraordinária, nós também temos pessoas que realmente colaboram com a nossa empresa e que fazem a diferença. Então, eu acho que nós precisamos cuidar e observar esses detalhes.
Como nenhuma empresa é insubstituível no ramo que ela atua, assim também pessoas colaboradoras não são insubstituíveis, porque existe aquela visão, não, eu sou insubstituível, entende? Não é, se a tua padaria, o teu açougue hoje sair alguém, ela vai parar? Não vai. Pode não encontrar a mesma pessoa com as mesmas habilidades, mas certamente você vai saber dar continuidade daquilo. Não é vontade da empresa demitir, né? Porque na verdade ela tem a necessidade da pessoa, independente de quem ela seja. E como a pessoa tem a necessidade e depende da empresa. Então, tipo assim, bote na sua cabeça, a empresa não tem vontade de demitir o colaborador. Simplesmente, senão ela não contratava. Eu gostei Então, dessa tua fala. Sim, não tem necessidade. Na verdade, a gente precisa que cada setor, ou melhor dizendo, cada objetivo que foi lhe dado, você faça corretamente e com qualidade. Assim a empresa sempre vai para frente e nunca vai precisar você ser mandado embora. Muito bem. Eu acredito que essa fala vale a gente ressaltar que se o profissional ele tiver essa vontade de crescer, existe possibilidade, né? Existe possibilidade porque a empresa vai crescer e ele vai crescer junto. E eu acredito que todo empreendedor tem que ter essa visão estratégica de quem está realmente do lado dele, né? E eu acho que é uma das coisas que vai ser valorizado, porque a pessoa realmente está aplicando conhecimento, está trazendo resultado. Então, não vou andar sozinho. E se eu quiser andar sozinho, se eu quiser não ser um empreendedor, eu acredito que todo empreendedor tem um objetivo, né? Ter pessoas trabalhando junto com ele, senão não faz sentido. Porque se ele não for empreendedor, então, se ele quiser trabalhar sozinho, ele vai ser um freela. Né? Porque o freela não vai precisar de outra pessoa para trabalhar, então ele vai desenvolver sozinho. E muitas áreas não é possível ser freela, né? É necessário que tenha esse empreendedor e ter pessoas juntamente com ele para alcançar os melhores resultados. E sabendo que as pessoas cada dia mais não estão sabendo trabalhar com outras pessoas também, né? É verdade. É isso mesmo. Hoje você não está conseguindo trabalhar com outras pessoas, não está conseguindo lidar com o ser humano. Sabendo respeitar o limite de cada um, respeitar a outra pessoa em si que está ali. Porque, na verdade, você não vai ao trabalho para brincar. A outra pessoa está lá por necessidade, porque precisa do emprego. Então, ali não é uma guerra. Eu acho que a empresa, os colaboradores que estão em uma única empresa, eles estão ali em união. Pelo menos para estar, né? Precisa de uma unidade. É por isso que eu falei antes no início, né? Quer dizer, tem que se qualificar, tem que buscar profissionalismo, tem que estar preparado, mas nós também precisamos aprender a lidar com as pessoas, né? Porque não é de qualquer forma, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é, se eu faltar o outro faz, né? Se eu não estiver, o outro faz, se não vai fazer diferença, né? Então, que nem vocês estavam comentando agora há pouco, que ninguém é insubstituível, inclusive eu, né? Ou seja, eu sou substituível por alguém. Alguém pode me substituir, inclusive fazer melhor do que eu faço, né? Porém, inclusive o colaborador, ele pode achar uma empresa melhor do que a minha para trabalhar, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A gente deseja o sucesso de todos. Claro, mas ao mesmo tempo, eu sempre falo que, como a gente diz aí, né, não é insubstituível, realmente, só que se não dá para ser uma pessoa que pode ser substituída por outra, que todos nós somos, que pelo menos sejamos inesquecíveis, né? Que na empresa onde Sempre nós passarmos, na sociedade onde nós estivermos, nós possamos marcar e pessoas possam dizer, nossa, que saudade do fulano de tal. Isso. Qual é a marca que ele criou, né? Aquele fulano resolvia tudo para mim, era o meu melhor colaborador, faz falta hoje. Por quê? Porque, de repente, dentro da empresa, ele não teve a oportunidade de crescer porque a empresa não conseguiu acompanhar. Chega às suas limitações, né? Mas ele tem oportunidade fora, se não vai ter dentro da empresa, né? Então, essa é a visão realmente de negócio. Suas considerações, Jefferson.
Eu antes quero falar uma coisa. Na verdade, estão pessoas muito fracas hoje em dia. Então, amadureça a sua mente, estruture o psicológico duro, não cair tão fácil. Por quê? Lá atrás, como o Claudio mencionou, quando a gente comprou 20 dias do nosso supermercado primeiro, 20 dias nós fomos assaltados e passaram 3 horas dentro do meu supermercado levando tudo. Então, levaram tudo e os boletos ficaram. Ah, não levaram os boletos? Não, os boletos ficaram. Então, ali eu faltou poderia ter desistido. da parte deles. Poderia ter desistido. Isso. Logo depois veio a dificuldade da minha filha. Mas Poderia ter desistido de novo, mas não desisti. Aí montamos a nossa loja maior e tal, vendemos a nossa primeira loja. Quem comprou não pagou e deixou um monte de dívida. Vamos desistir de novo, então? Não. Vamos em frente. Não, vamos. Desistir qual é o meu foco? Não é. Para a gente só, né, já finalizando, já minhas considerações finais aqui, mas uma fala de Geraldo Rufino que eu gosto muito, né? Se você está no fundo do poço, lá é o melhor lugar para subir, porque você só pode aprofundar mais o fundo do poço se você cavar, né? Eu acredito que ninguém é sem expertise o suficiente para que isso aconteça. Eu acredito que foi isso que aconteceu, né? Quer dizer, o assalto, a filha com o problema e, né, tudo isso veio. Quer dizer, chegou no fundo do poço, mas tem luz lá em cima, né? Então, o negócio é não cavar, não descer mais um pouco. E dar a tua mão para Deus, né? É isso mesmo, por isso que eu falei, a luz lá de cima. Deus é tudo na nossa vida. Então, tipo assim, se a gente não anda com Ele... Com certeza. Jefferson, muitíssimo obrigado. Eu acho que a gente passou aqui quase 1 hora com um bate-papo muito bacana, né? Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua companhia no nosso Primecast. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos vocês que vêm nos acompanhando nos nossos episódios. E é com o coração apertado que a gente se despede hoje. Mas deixa eu te pedir, não esqueça de seguir nossas redes sociais, Estratégias Prime, nosso Instagram e o nosso Facebook e o nosso canal no YouTube, que é Nosso Primecast. Tudo junto, Nosso Primecast, no canal no YouTube. Siga lá e acompanhe os nossos episódios e até a próxima.